Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Dando sequência à nossa série de pequenas devocionais a respeito da carta que Paulo escreve aos Filipenses, hoje lendo o capítulo 1, dos versículos de 15 a 18, quando Paulo escreve assim: Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que nós vimos no parágrafo anterior, nos versículos de 12 a 14, foi que Paulo tira o foco das suas próprias tribulações, das suas cadeias, das suas algemas, e passa a observar o que tudo isso tem gerado em benefício do Evangelho. Uma questão de o que nós estamos focando em nossa vida. Será que nós estamos dando foco em nossas tribulações? Ou será que nós estamos focando na vitória conquistada por Cristo Jesus para nós na cruz? E o que Paulo diz com essa reflexão no versículo 14 é que aquilo estava estimulando muitos irmãos a pregar o Evangelho. E agora ele vai tratar sobre estes irmãos. E ele separa aqui em dois grupos. Um grupo é aquele que está proclamando o Evangelho não por amor propriamente ao Evangelho, mas como ele diz no versículo 15, por inveja e porfia. O que ele está querendo dizer é que muitos estavam aproveitando daquele momento e querendo trazer glória para si próprio, pregando o Evangelho, querendo atrair a atenção para si. E fazendo isso, muitos inclusive estava, como ele fala aqui, focalizando as tribulações de Paulo, e fazendo detrimento do trabalho que Paulo estava fazendo. O segundo grupo, no entanto, é aquele que estavam pregando o Evangelho não em benefício próprio, não observando o que estava ganhando para si ou a atenção que estava trazendo para si, mas o fato é que eles estavam pregando pelo amor ao Evangelho, pelo amor à cruz de Cristo. O comentarista William Hendricks, comentando sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: até onde se pode entender o texto, nenhum desses pregadores ensina falsa doutrina. Nenhum deles, por exemplo, está dando indevida preeminência à observância da lei como meio de salvação. Nenhum dos mencionados aqui em Filipenses 1, de 15 a 18, está pregando um evangelho diferente ou outro Jesus. Nenhum deles é um cão ou um mau obreiro. Por isso, a alegria que Paulo está relatando aqui, ele não está falando ou não há evidências de que essas pessoas estavam pregando um outro evangelho. Se fora isso, Paulo, como já fez em outras cartas, em outros momentos, teria defendido o Evangelho, mas ele se regozija de que aquelas pessoas estavam de fato pregando a Cristo, apesar de ter em seu coração uma motivação insincera ou uma motivação diferente. E aqui, meus irmãos, ele conclui, William Hendricks conclui: entretanto, enquanto todos estão proclamando o verdadeiro evangelho, de fato, nem todos estão fazendo tal coisa por motivos honestos. Então, ele está comentando aqui a respeito dessas pessoas que estavam com outra motivação no seu coração.
O que nós precisamos trazer para a nossa mente hoje, meus irmãos, é que muitas vezes nós podemos enfrentar dificuldades, nós podemos ver outros também enfrentando dificuldades, mas isso não pode nos impedir de pregar o Evangelho. Também, quando nós falamos do Evangelho, nós não devemos focalizar em nosso próprio ego, chamar a atenção para nós, como, por exemplo, dizer: eu já ganhei tantas pessoas para Cristo, ou eu já evangelizei tantas pessoas, trazendo atenção para si em detrimento do trabalho dos outros. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. E o sofrimento de Jesus Cristo na cruz deve nos estimular a falar deste amor. A cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo em favor de mim, em favor de você, deve nos estimular a pregar o Evangelho com sinceridade e amor pela causa de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família e toda a igreja dele, espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.